Estamos ao vivo. Boa noite. Havendo um número legal de vereadores e sob a proteção de Deus, iniciaremos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 17ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da legislatura 2017-2020, às 19h05. Iniciaremos com os assuntos ligados ao expediente. Atas. Ata da 16ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de julho de 2020. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura desta ata. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco esta ata em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Não havendo orador, coloco esta ata em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro a ata da 16ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de julho de 2020, aprovada por unanimidade dos presentes. Iniciaremos com os expedientes recebidos dos vereadores. Projeto de lei número 300 de 2020. Nazaré Paulista, 6 de julho de 2020. Senhora Presidente e nobres vereadores, apresento à consideração de Vossa Excelência e demais vereadores o projeto de lei que dispõe sobre denominação de vias que especifica no bairro Guaxinduva, loteamento Jardim Catarina. Certo de que a propositura merecerá total aprovação de Vossas Excelências, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Alexandre Silveira. Projeto de Lei 300 de 2020. Dispõe sobre: autoriza a denominação de vias públicas que especifica no loteamento Jardim Catarina, bairro Guaxinduva, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Nazaré Paulista faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a atribuir denominação nas seguintes ruas do loteamento Jardim Catarina, localizada no bairro Guaxinduva. Inciso 1º, Rua 2, Rua Angico Branco. Inciso 2º, Rua 3, Rua Angico Vermelho. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das verbas próprias consignadas em orçamento. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Nazaré Paulista, 6 de julho de 2020, vereador Fábio Alexandre Silveira. Exposição de motivos ao projeto de lei 300 de 2020. Excelentíssimos senhores, o projeto de lei ora apresentado visa autorizar o Executivo Municipal a denominar vias públicas localizadas no loteamento Jardim Catarina, no bairro Guaxinduva. O projeto de lei foi elaborado a pedido dos moradores que solicitam a denominação das referidas ruas. É comum receber solicitação de moradores de determinadas localidades, solicitando apoio para que seja denominada a sua estrada, a sua servidão ou a sua rua. Alguns até sugerem a denominação, como é o caso do presente projeto de lei. O argumento utilizado para a necessidade de denominação oficial
sempre encontra respaldo na dificuldade que os moradores enfrentam em fornecer seu endereço e em receber a entrega de mercadorias. Nesta esteira, apresento o projeto de lei autorizando a denominação de ruas do loteamento Jardim Catarina, atendendo solicitação dos moradores, para o fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. Esclareço que deixo de juntar abaixo-assinado, vez que a denominação não recai em homenagem pessoal, porém, faço juntar cópia do croquis de localização, bem como de cópia do mapa do loteamento. É de se ressaltar ainda que referidas ruas já recebem os serviços de reparo e manutenção por parte da Prefeitura Municipal. Assim, senhora Presidente e nobres vereadores, após a apresentação dessas considerações, espero que o presente projeto receba apoio unânime dos nobres pares. Atenciosamente, Fábio Alexandre Silveira. Encaminhe esse projeto de lei para o setor jurídico da Casa e para as comissões técnicas pertinentes para a elaboração de pareceres. Passaremos para os pareceres. Parecer número 483 de 2020. Parecer 483 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 298 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na sala de reuniões do dia 9 de julho de 2020 para analisar o relatório número 483 de 2020, elaborado pela vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, ao projeto de lei número 298 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, visando a continuidade e manutenção da unidade de crédito do Banco do Povo Paulista e da outras providências. A nobre vereadora apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, e quanto ao mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão por unanimidade. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereador Célio Aparecido Pinheiro, como membro. Parecer 484 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei 298 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala de reuniões no dia 30 de junho de 2020 para analisar o relatório 484 de 2020, apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira, ao projeto de lei 298 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre: autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, visando a continuidade e manutenção da unidade de crédito do Banco do Povo Paulista e da outras providências. O vereador relatou a matéria no seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário, sem apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereadora Dirce Maria dos Santos, membro suplente. Parecer 485 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 299 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida no dia 9 de julho de 2020 para analisar o relatório 485 de 2020, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei 299 de 2020, de autoria da vereadora Dolores dos Santos,
que dispõe sobre denominação de via pública de servidão que especifica no bairro Cuiabá de Estrada de Servidão João da Silva. O vereador apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, e quanto ao mérito, defendeu sua aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório pelos demais membros da comissão, este foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, como membro. Passaremos para os requerimentos. Requerimento número 109 de 2020. Requerimento 109 de 2020. Requeremos à mesa, após ouvido do outro plenário e dispensada as formalidades regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que no prazo de 15 dias, sob as penas da lei, envie as seguintes informações. Primeiro, envio de relação contendo os nomes e cargos de todos os ocupantes de cargos em comissão que foram exonerados no período de 1/3/2020 até a presente data. Segundo, envio de relação contendo os nomes e função de todos os ocupantes de função de confiança que foram contratados no período de 1 de março de 2020 até a presente data. Terceiro, envio de relação contendo os nomes de todos os prestadores de serviço por RPA que foram contratados no período de 1 de março de 2020 até a presente data. Quarto, envio de relação contendo os nomes de todos os estagiários e local de prestação do estágio que foram contratados no período de 1 de março de 2020 até a presente data. Justificativa. Diariamente somos confrontados pela população sobre a movimentação e rotatividade de servidores contratados nos cargos em comissão, principalmente neste período de pandemia. O mesmo ocorre com pessoas que prestam serviços através de RPA e de estágio. Por essas razões, estamos requerendo essas informações do senhor prefeito municipal para se ter conhecimento e poder informar, quando confrontados, com quem são os ocupantes desses cargos e funções. Nazaré Paulista, 9 de julho de 2020, vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira. Coloco esse requerimento em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Pela ordem, presidente. Com a palavra do vereador Jefferson. Boa noite aos nobres vereadores, aos presentes que acompanham essa sessão, aos que acompanham também via redes sociais. Solicitei esse requerimento, sabemos aí que estamos justamente nesse período, foi justamente um período aí que começou a pandemia, um período também que tivemos bastante funcionário que se afastou, que vai ser pré-candidatos, e a população sempre nos pergunta, fulano está trabalhando na prefeitura, então a gente não sabe quem entrou e quem saiu. Então, essa é a nossa função. O requerimento não é só apenas para mim, como eu sempre digo, é para todos os vereadores terem informação. Está registrado na casa também esses dados, para quando solicitado, temos aí e saber responder à população. E um ato também de fiscalizar o Poder Executivo. Somente, presidente. Mais alguém? Coloco esse requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários, que se levantem. Declaro o requerimento número 109 de 2020, de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, aprovado por unanimidade. Passaremos para as indicações. Indicação número 683 de 2020. Indicação 683 de 2020, de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de determinar ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a reforma da lixeira existente na entrada do bairro Guavirutuva.
indicação 684 de 2020, de autoria do vereador Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, que indica ao prefeito municipal e ao Departamento de Obras e Serviços Municipais a instalação de uma nova lixeira e a retirada de entulhos na que já existe, na altura da rodovia Juvenal Ponciano de Camargo, KM 50,5, bairro Morro Grande, em frente à Igreja Congregação Cristã do Brasil. De acordo com o inciso 4 do artigo 168 do Regimento Interno, destina o restante do tempo desse expediente para o uso da tribuna em tema livre e lembra aos senhores vereadores que desejarem falar que seja pela ordem, observando seu limite regimental de até 10 minutos para cada orador. Não havendo orador, declaro encerrado o expediente. Passaremos agora para a ordem do dia. Iniciamos agora a segunda parte desta sessão ordinária que trata da ordem do dia. Projeto de Lei número 296 de 2020. Projeto de Lei número 296 de 2020, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, que dispõe sobre denominação de via pública de servidão no bairro do Mascate e da outras providências, Estrada de Servidão do Picharro. Primeira discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 296 de 2020 em primeira discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 296 de 2020 em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 296 de 2020, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 297 de 2020. Projeto de lei número 297 de 2020, de autoria do vereador Flávio Gonçalves Gonzaga, que dispõe sobre denominação de vias públicas no bairro Cuiabá, ruas Gérbera, Rua Petúnia e Rua Limoeiro, e da outras providências, em empreendimento Altos da Estiva. Primeira discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 297 de 2020 em primeira discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 297 de 2020 em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 297 de 2020, de autoria do vereador Flávio Gonçalves Gonzaga, aprovado em segunda votação por unanimidade. Passaremos agora para a explicação pessoal. Nos termos dos artigos 181 do Regimento Interno, farão uso da palavra os vereadores que se inscreverem. Lembrando que cada um dos inscritos terá até 10 minutos para seu pronunciamento e que o quórum mínimo é de 6 vereadores. Como não há nenhum inscrito, declaro encerrada a presente sessão. Não havendo mais nada a ser tratado, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada na segunda-feira, dia 20 de julho de 2020, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão, às 19 horas e 24 minutos.